Bem-vindos novamente aos vídeos de jQuery UI e vamos continuar aqui a ver então quais são os efeitos que podemos criar para os nossos elementos de HTML. E desta feita vamos ver um efeito muito interessante que é o Bounce Effect. Ora, o Bounce Effect permite-nos aqui definir basicamente três tipos de argumentos e que neste caso eu vou aqui especificar. Vamos aqui utilizar, ao contrário do que poderíamos fazer com o caso do toggle, por exemplo, para ir alternando os resultados, vamos utilizar o método effect, que na prática vai executar a mesma coisa. Isto é, eu posso definir um método effect e depois passar entre aspas como primeiro parâmetro o nome do efeito que eu quero produzir. E depois, como segundo parâmetro, iremos ver, e como terceiro parâmetro também, iremos ver quais são os valores que nós podemos introduzir em cada um dos tipos de efeitos. Ora, antes de avançarmos aqui para a criação do efeito, eu vou fazer aqui uma ligeira alteração. Neste caso, vou colocar aqui um hey de 200px, ok? Para vermos aqui, então, um quadrado maior, ok? Neste caso, uma superfície maior. E aqui no margin, eu vou colocar um margin top de 100px, ok? Vamos aqui ver se isto está, cá está, ok? Criei aqui um espaço, vamos então aqui ao nosso jQuery e vamos criar aqui a execução, ou melhor, o evento click para o parágrafo que aqui temos com o ID de click, ok? Então vamos aqui colocar click, ponto click, e o que vai acontecer, ele vai executar então a função que vai executar a animação, e neste caso function, e dentro desta função vamos ter então o seguinte, vamos chamar o ID teste, que é o ID, neste caso, eu tenho aqui ok, não é necessário, temos aqui o ID do div, ok, que é teste, e depois vamos colocar effect, ok, e imediatamente a seguir à palavra effect vamos abrir e fechar parênteses e aqui dentro então vamos expressar quais são os diferentes parâmetros deste método. Ora, o primeiro é designar qual é o efeito e neste caso vamos colocar aqui bounce, ok? E imediatamente a seguir vamos ter aqui mais mais dois parâmetros que nós podemos definir. O último dos quais é a velocidade do efeito. Eu vou colocar aqui 1000. Ora, eu deixei aqui expressamente para final este parâmetro, uma vez que ele nos permite definir aqui dois tipos de valores diferentes, o distance e o times. E o que é que isso significa? Ora, o bounce irá produzir um efeito que é simplesmente o tremer, como se fosse gelatinoso. Ora, o div vai tremer como se fosse gelatina, neste caso numa movimentação vertical. Ora, eu posso definir então o distance e o times. O distance permite-me definir qual é a altura do primeiro bounce, isto é, do primeiro salto, ok? E o times permite-me definir quantos saltinhos é que ele vai fazer até parar. Ora, para eu definir um parâmetro destes, eu tenho que colocar as chavetas, abrir e fechar chavetas, e depois colocar, por exemplo, distance, dois pontos, e vou definir a distância em pixels. Neste caso, por exemplo, 100. Ou melhor, vamos definir aqui 20, ok? E reparem que, portanto, como eu defini aqui este parâmetro, coloquei o distance, dois pontos, 20, dentro de chavetas, ok? Vamos gravar. Vamos agora refrescar e reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar em executar. Ok, não aconteceu nada, porque há aqui qualquer erro. Vamos ver qual é o erro. Ok, click, tudo muito bem. Function, text, effect, bounce, distance, ok, 1000. Parece-me que está tudo correto. E, temos aqui um problema que nós não podemos pôr aqui o ponto e vírgula, ok? Vamos então agora refrescar aqui e reparem o que é que vai acontecer. Eu vou clicar em executar e há aqui um efeito gelatinoso do meu div, ok? De cada vez que eu clico ele faz este efeito. Ora, nós podemos então brincar aqui um pouco, neste caso com a velocidade, ok? Temos um efeito mais rápido, obviamente.
E podemos brincar aqui com a distância. Neste caso a distância é a distância vertical em termos de pixels. Se eu colocar aqui 100, vão reparar que o bounce vai ser muito mais pronunciado. Reparem então, cá está um bounce mais pronunciado. Eu vou reduzir aqui o tempo para 1,5 segundos, para dar mais tempo para ver então o efeito. Reparem, cá está. Temos também a possibilidade de adicionar o times, isto é, se nós substituirmos aqui o times, vamos lhes dizer, ou vamos dizer aqui ao efeito, quantos bounces ele vai fazer. E neste caso vamos colocar apenas 2. E reparem o que é que acontece. 1, 2. Ok? 1, 2. Se eu colocar, por exemplo, 5, vamos refrescar e cá vai 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ora, perguntar-me-ão, então, mas será que não podemos colocar simultaneamente o distance e o times? Claro que sim. Colocamos distance, 2 pontos, 100, e depois vamos separar os argumentos por vírgulas, ok? E neste caso nós vamos ter então o efeito do bounce, com uma distância vertical de 100 pixels, vai fazer o bounce 5 vezes e durante 1,5 segundos. Vamos então verificar, reparem. Ok. E portanto, evidentemente que o efeito é mais interessante se for aqui, por exemplo, com um fast, que equivale a 600 milissegundos. Reparem. É muito tremidinho, ok? Vamos aqui encostar o distance ali, vamos colocar aqui 200 ou, por exemplo, 2000 e vamos ver o que é que vai acontecer. A caixa vai saltar fora da nossa página web. Okay? O efeito é tão rápido que não dá para ver, então vamos colocar aqui, em vez de fast ou slow, vamos colocar, por exemplo, 3 segundos para podermos ver e reparem o que é que vai acontecer à caixa. Ela desaparece, volta, 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 até ficar aqui estacionada no nosso lugar. E se colocarmos aqui mais repetições, então o efeito vai ser ainda muito mais interessante, embora que continue a ser demorado, reparem. Ok. E temos então aqui apresentado o nosso bounce, portanto, podemos utilizar aqui o método effect, que vai afetar o elemento retornado pelo selector, depois definir qual é o efeito, bounce, depois colocar aqui entre as chavetas os diferentes parâmetros, neste caso para o bounce temos o distance e temos o times, e depois colocar aqui também o valor de tempo em milissegundos de duração da animação.